Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com nossos subsídios doutrinários, subsídios teológicos, subsídios sociais, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para ajudar o professor e a professora no seu plano de aula. Assim estaremos fazendo aqui no canal EBD em Ação, com a intenção de que o professor e a professora, cada dia, cada domingo, tenham uma aula eficiente e profícua. Quero agradecer a você que é inscrito no meu canal. Te agradeço pela sua inscrição, te agradeço pelos seus comentários, te agradeço pelo seu like. Continue dando like se gostou, continue compartilhando e comentando e à medida que nós pudermos, vamos respondendo ao seu comentário. E você que está acessando o canal EBD pela primeira vez, te convido, venha-se, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, você é notificado dos vídeos novos. Toda vez que postarmos um vídeo novo, você vai receber uma notificação dizendo tem vídeo novo no canal. E você vai lá e acessa, assista, se gostar, coloca o joinha lá, ó, gostei, gostei. E divulga, compartilha com os amigos e nos seus grupos nas redes sociais. Se você quiser, nós temos os vídeos dos trimestres passados, do ano de 2018. Estão disponíveis através de playlists, que são pastas que contenham os vídeos do trimestre inteiro. Você pode acessar as pastas, assistir os vídeos, divulgar, comentar, compartilhar, fazendo bom proveito deste trabalho. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, datada do dia 24 de março, cujo título é Um líder formado no deserto. O texto do dia está em Josué 1, 6 e 7. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. A síntese: o deserto é uma escola de formação de líderes, por isso não se deixe abater pelas lutas, provações e dificuldades. Então a lição ela vem ainda enfocando as lições que o deserto traz. Lógico que aqui nós estamos contextualizando. O povo de Israel vivia inteiramente, literalmente, no deserto. Viveu por 40 anos. E vieram provações, dificuldades, mas também vieram as vitórias e as conquistas. Então, a partir destas questões literais que realmente aconteceram, nós fazemos um paralelo com a vida nossa, como se o mundo fosse o deserto da nossa vida. E assim como eles caminhavam para Canaã terrestre, nós estamos caminhando espiritualmente para Canaã celeste, que é o céu. E assim como eles tiveram dificuldade, provações, Paulo disse que nós temos também, que as tribulações, as provações, elas acrescentam na nossa vida. E o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições. E assim como eles foram encorajados a continuar, a caminhar, a preservar, nós somos encorajados a ter bom ânimo. Para Josué, o texto que lemos diz, tem bom ânimo. E para a nossa vida, Cristo diz, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós estamos no deserto da vida, caminhando como eles caminharam, com dificuldades semelhantes, mas com encorajamentos, com promessas e com propostas também que nós devemos galgar ao longo da nossa caminhada. O primeiro tópico é um jovem valoroso. Está falando aqui tanto de Moisés quanto também de Josué. E cheio de confiança. Então observe, quando acabou-se o tempo, a caminhada de Moisés, o Senhor mandou que ele preparasse um sucessor. Aliás, o sucessor já estava preparado, precisava ser reconhecido como sucessor de Moisés. E nós observamos que Moisés escolheu alguém com estratégia de guerra, que no caso Josué. Então observe comigo. Entendemos que Moisés ele foi preparado no deserto, porque além de estar preparado no deserto, ele teve também a sua bagagem no Egito, sendo preparado como capitão das tropas dos egípcios. Até porque nesse período os príncipes iam diante das tropas, os generais iam diante das tropas e todas as pessoas se preparavam para a guerra, tinham as estratégias de guerra, era um preparo mesmo militar. E acreditamos que Moisés teve este preparo militar, porque
Por diversas vezes ele chama Josué, encaminha Josué para a guerra e dá as estratégias de guerra. Encoraja ele. Então só pode dar essas estratégias quem teve um preparo militar. Então possivelmente Moisés tenha sido preparado no deserto, tenha sido preparado no Egito, e através desse preparo militar é que ele soube ganhar as diversas batalhas que ele teve ao longo da caminhada para Canaã. Possivelmente Josué também, se ele não tiver sido preparado no Egito, possivelmente tenha recebido instruções de guerra por Moisés. Moisés foi o seu instrutor, seu encorajador, e assim ele caminhou acreditando nas promessas e também nas estratégias que recebeu, sendo vitorioso, um jovem vitorioso ao longo da sua caminhada. Portanto, a lição é para os jovens. Os jovens devem ser preparados para a guerra, não somente a guerra militar, porque os jovens vão para o exército, se alistam com 18 anos e servem a pátria e aprendem lições muito especiais, missões de sobrevivência de guerra, lições e mais lições sobre defesa, sobre ataque, sobre o preparo militar de uma forma geral. Mas não é somente este o preparo. Nós, jovens, temos uma guerra espiritual, uma guerra no mundo aí contra a juventude, uma guerra intelectual, uma guerra moral. E os jovens devem estar preparados para enfrentar essas guerras. Guerras contra a existência de Deus, guerra contra o criacionismo, guerras contra a própria palavra de Deus, a sua própria fé, o seu próprio padrão moral estabelecido por Deus, a questão de você escolher esperar para depois se casar e não aceitar o amor livre, esta vida banalizada pelo sexo, pelo namoro, pelas regras do jogo, pelas bebidas, pelos vícios. Então é uma guerra contra a vida da juventude. E eles então devem estar preparados ou estar se preparando para enfrentar cada dia mais esse dilema no deserto da sua vida. Josué não foi escolhido simplesmente por estes preparos militares, mas principalmente por seu caráter. O caráter de Josué é expresso ao longo da Bíblia. A fidelidade de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A convicção da sua fé, da sua caminhada, o temor que ele tinha para com Deus e o contexto que ele convivia ali com o povo de Deus e a responsabilidade. Então esses caráteres se sobressaem, aparecem diante de Josué e ele é escolhido por Deus. Então Deus escolhe os jovens e contam com ele: vos escolhi jovem porque sois forte, já venceste o maligno. Não simplesmente pelo seu preparo, pela sua força, mas também pela sua fidelidade, pelo seu caráter, pelo seu temor a Deus. Deus conta com você, juventude. Assim como Moisés, Josué gostava de estar na presença de Deus. Moisés ele era tão especial que ele estava no tabernáculo e no Santo dos Santos, chamado lugar santíssimo, o local onde ficava a arca de Deus, e a arca representava a presença literal de Deus, o sumo sacerdote Arão entrava uma vez por ano. Depois de fazer uma purificação para si, para o povo, ele ia representar a si, o povo diante de Deus. Deus respondia a ele, respondia ao povo. Mas isto uma vez por ano. Agora, Moisés, ele entrava na hora que ele precisava estar na presença de Deus. Tamanha era a comunhão de Moisés dentro do tabernáculo que ele não obedecia esses limites de regras de uma vez, de 2 vezes por ano, mas ele entrava constante na presença de Deus. E Josué sempre estava pronto ali, esperando, gostava de estar próximo ao tabernáculo, gostava de estar nas redondezas ali onde estava a presença de Deus. Então, para a nossa juventude na atualidade, a presença de Deus é imprescindível. Não interessa aonde você vá, se está em um shopping, está em uma livraria, se está na faculdade, no embate, no debate, a presença de Deus está real na sua vida. Portanto, buscar a presença de Deus, buscar o templo do Senhor, orar, se preparar, estar diante de Deus, buscando a presença de Deus, com certeza o Espírito vai te encher. E aí você vai responder a pergunta do salmista: como purificará o jovem o seu caminho? Você vai dizer: observando conforme a sua palavra. É assim que é a juventude da atualidade, como Josué, como Moisés, buscando a presença de Deus. Terceiro ponto do primeiro tópico é que Josué, a escolha dele também foi pela submissão. A submissão
ao seu líder, né? Submissão a Deus e submissão ao seu líder. No deserto, nós vemos algumas pessoas que não quiseram ser submissos a Deus e nem quiseram ser submissos ao líder que Deus escolheu, que era Moisés. Como Coré, Datã e Abirão se revoltaram. Só tinha dois caminhos. Ou você se submete à vontade de Deus e caminha com o povo para as promessas, ou você se rebela contra isso e não se submete. Na nossa vida também é assim, a juventude precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. E os líderes que Deus tem preparado, seja os líderes de mocidade, o líder como pastor da igreja, ou qualquer outra liderança, ela tem uma cobertura espiritual. Então o jovem deve estar debaixo dessa cobertura, ou melhor dizendo, ele deve se submeter a essa liderança, obedecer aos pastores. A Bíblia diz isso, obedecer aos vossos pastores, porque velam pelas vossas almas. Quer dizer, ele tem um carinho especial, está orando, está cuidando. Ele é o responsável pelo rebanho. A liderança de uma juventude, de um grupo de jovens, não é diferente. Os líderes, eles se sentem responsáveis por aconselhar um jovem ou uma jovem sobre a sua situação na faculdade, as suas amizades, sua relação de trabalho, sua relação familiar, sua relação social, ou seja mesmo seus embates na faculdade, com os dilemas, com as ideias. Então, essa submissão é imprescindível, é interessante para o crescimento espiritual e também pela sua obediência, seu zelo, fidelidade diante da obra e diante de Deus. O terceiro tópico é uma ordem, Deus falando para Moisés, escolhe Josué, e o terceiro tópico, põe a sua mão sobre ele. Põe a sua mão sobre ele no sentido de ser escolhido pelo Senhor. Então Josué é um tipo de Cristo, né? O texto da lição diz que ele foi escolhido, um dos pontos, uma das prerrogativas é porque ele era cheio do Espírito de Deus. Então o jovem que ele é cheio do Espírito de Deus, ele é escolhido por Deus para uma missão. Observe que José no Egito foi escolhido por Deus. Faraó escolheu ele. Acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Quando Daniel veio para Babilônia, o rei disse também a ele interpretar o sonho da estátua, a ele interpretar o sonho da árvore, a ele dar os resultados da escrita do dedo na parede. Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Ou como disse Nabucodonosor, vamos adorar ao Deus de Daniel. Ou como disse Belsazar, disseram para Belsazar, que ele tinha o Espírito dos deuses, o Espírito de excelência. Então a juventude deve buscar o Espírito de Deus na sua vida. E essa busca é pela humildade, pela submissão, pela obediência da palavra, pela sua santificação, separação do mundo, buscando as coisas de Deus e buscando a presença do Espírito de Deus para a sua vida. O segundo ponto que Josué foi escolhido é porque ele encarava os desafios. Quando na missão de espiar a terra ele foi e encarou o desafio e acreditou naquilo que Moisés e o Senhor Deus disse, de dar aquela terra, por mais difícil que ela fosse, de dar aquela terra por herança para Israel. E ele chegou crendo de nós vamos vencer. Então ele era alguém corajoso, porque quando Moisés mandou, enviou ele para a guerra, ele foi. E, além de ser corajoso, tinha o Espírito de Deus e tinha intrepidez, né? Ele tinha um norte, tinha uma liderança, tinha uma posição, se posicionava, como eu já disse. Ele e a sua casa diz, nós outros serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele tinha essas iniciativas, era alguém que tinha atitude. A juventude, qualquer jovem na atualidade, que quer ter a graça de Deus sobre a sua vida, o Espírito de Deus sobre a sua vida, precisa de atitude, coragem, destemor, intrepidez, estratégia, o Espírito de Deus acima de tudo e a fidelidade na sua vida. Deus vai te escolher para uma obra sobrenatural na sua vida. Terceiro ponto, Josué é fortalecido. Como diz o textual, né? Tem de bom ânimo, fortalecendo as forças de Josué. Tem de bom ânimo, dando coragem, animando. Quando escolheram a Davi, com 16 para 17 anos, chegaram para Saul e disseram, o rei precisa de alguém que toque bem, para que quando o rei estiver angustiado, este alguém tocar e o rei se sentir melhor. O rei mandou em busca de todo o seu reino alguém assim, que tocasse bem. E acharam a Davi. E chegaram e disseram, achamos a Davi, o belemita, filho de Jessé, que sabe tocar, que significa dedicação, animoso, homem de guerra.
e de palavra, o Senhor é com ele, né? Então observe que ele tinha ânimo. Aonde Davi chegava, as coisas mudavam, as circunstâncias mudavam. Ele chegou na caverna de Adulão, que tinha mais de 600 párias. Eram os párias da sociedade, eram os homens de alta periculosidade, eram os homens que o rei buscavam a morte, eram os condenados, eram os rejeitados, que não tinham mais jeito, que haviam defraudado famílias e as pessoas buscavam matá-lo. E eles viviam refugiados nessas cavernas. Davi chegou nessa caverna com a sua animosidade, com a sua palavra, com a sua coragem, e ele muda o cenário da caverna de Adulão. Aqueles homens passaram a se submeter à liderança de Davi. Davi passou a ser o líder deles e eles foram vendo as características e o caráter e a fidelidade de Davi foram sendo transformados, moldados pelo Senhor através do servo dele, que era Davi. Quando Davi sobe para assumir o reino de Jerusalém, aqueles homens vieram para reinar com Davi. Olha só a importância de alguém que tem ânimo, de alguém que tem valor, que tem caráter, que tem coragem, que sabe lidar no meio. Essas são palavras de exemplos que servem para a juventude na atualidade. O jovem ele precisa ser animoso para o grupo, não desanimado com as coisas que os seus líderes propõem, mas estar animado, tomar frente, ir para a frente, ir para a batalha, trazer estratégias e assim se sobressair diante das questões negativas que possa atingir um conjunto. O segundo ponto do terceiro tópico é que Deus promete ir adiante de Josué. Deus prometeu que se ele fosse conduzindo o povo para a terra de Canaã, Deus ia adiante, abrindo porta, abrindo caminhos e a vitória estaria certa. Isso animou Josué. Nesses dias atuais não é diferente. Deus promete, ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então esta é a promessa de Deus. Quando os discípulos ficaram entristecidos, então, para onde tu vais? Jesus, para onde eu vou, você não pode ir agora. E eles ficaram entristecidos e disse: olha, eu não vos deixarei órfão, mas virei outra vez para que onde eu estiver, estiver vós também. E ele disse: eu vou, mas enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, porque não conhece, mas convosco estará para sempre. Então, esta é a nossa animação, de que o Senhor está conosco através do Espírito. Foi o próprio Cristo que disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Cristo ele é tão presente, tão central, que todos os assuntos da Bíblia eles estão de acordo com a presença de Deus. Todos os assuntos apontam para Cristo. Ele é o tema central da Bíblia. Ele é tão central que ele divide a história em antes e depois de Cristo. Ele é o centro. Então a história está dividida antes de Cristo e depois de Cristo. E tão central que ele morre entre 2 ladrões. Ele está no meio ali entre um ladrão da esquerda e um ladrão da direita. E ele diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos, estou no meio deles. Então ele está no nosso meio. Se tivesse uma pessoa, ele mora dentro do nosso ser. Então esta é a animação que Deus dá para a juventude, que ele está conosco, mora com a nossa vida. E o terceiro ponto é a nobreza de Josué. Era um homem nobre. Por que era nobre? Só porque ele tinha habilidade na guerra? Ou criou habilidades na guerra? Não. Mas observe que mais de 30 cidades ele conquista, né? Mais de 30 nações ele conquista. Pela sua coragem, pela estratégia de guerra, pelo Senhor estar com ele, pela sua força, pela sua intrepidez. Mas um dos destaques na história do livro que conta sobre Josué é exatamente a sua humildade. Pode observar que ele fala: Josué, filho de Nun, Josué, filho de Nun, servo de Deus, servo de Moisés. Sempre ele se apresenta como servo de Moisés, porque ele serviu a Moisés. Então ele sabia o poder do serviço, de servir. Diaconia é serviço. Serviço para quem? Serviço para Deus, é esforço para Deus. E Josué ele tinha essa característica. Ele não se engrandece, não coloca no seu livro como o líder escolhido por Deus, o líder que conseguiu meter Israel nas suas terras. Não. Ele se apresenta como servo do Senhor. Josué, o servo. Josué, o servo de Moisés. Então, essas atitudes de humildade, de reconhecimento, que levam a grandeza do nome de Deus na vida do humilde. Porque a Bíblia diz assim: aquele que se humilha, Deus o exalta. Mas aquele que se exalta, Deus o abate. Então, jovens, você quer ter uma história de sucesso, de coragem, de temor?
Humildade diante de Deus. Você quer ter uma história contada, deixada um legado que sirva de exemplo para muitos outros? Uma vida, humildade, de submissão diante de Deus, diante dos homens. A própria Bíblia diz: considerar os outros superiores a si mesmo e não ter os olhos altivos, como disse Salomão. Porque se tem os olhos altivos, é uma das 6 coisas que Deus aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina. Então, os olhos altivos, olhar para cima do nariz, olhar com o potencial de que é superior aos demais, isso causa prejuízo na vida de alguém que Deus quer honrar. Então, a humildade, ela precede a honra. Portanto, meu professor e minha professora, que a sua aula seja extremamente abençoada, que os nossos jovens cada dia estejam mais interessados, impactados com as lições do trimestre e que você possa ter uma aula maravilhosa, abençoada e os alunos cada dia mais sejam tocados pelo poder da palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e que você tenha uma boa aula.